Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigado, e espero que vocês também. E hoje nós vamos bater um papo sobre um tema que vai nos ajudar bastante a discernir, a pensar melhor, a nos controlarmos e umas outras reflexões que todos nós precisamos, né? Então, bom dia, Lisa, Rosângela, Flávio Mota, Walter Santos, Francisca, Elton, Norma Neri, Gilvana, Alexandre e André. Hoje começamos com pouca gente, que nem ontem. Bem, ontem à noite, quando eu fiz o programa Vida Inteligente, não sei se vocês assistiram, o Alexandre está na sala, ele assistiu. O tema foi o pseudo-espiritualistas. E eu fiz uso de um texto escrito pelo meu querido amigo Paulo Steckel, e que está no blog, que eu acabo de colocar o endereço aí, e foi um tapa com luva de pelica na cara de muita gente, né? E é um texto que eu recomendo ler. Se vocês não querem assistir o programa, leiam o texto pelo menos, né? A dica está dada. André, tomei um puxão de orelha deste em dezembro de 2012. É mesmo? Você acreditava que ia acontecer alguma coisa em dezembro de 2012, André? E aconteceu, em 21 de dezembro de 2012 aconteceu um evento maravilhoso, que foi o aniversário de 34 anos do meu filho mais velho. 21 de dezembro de 2012. O Alexandre diz que vamos nos lapidando constantemente, né? Estou ansioso pelo Vida Inteligente de junho para o Jorge Ouro fechar o tema do astral. Enquanto isso, é o que eu sempre digo. Ontem nós falamos aqui. Ontem à noite eu disse no Vida Inteligente, né? O caminho tem outras paisagens, o caminho tem paisagens. Fica todo mundo ansioso por um tema, vamos encerrar o tema do Jorge com astral. Enquanto o tema não vem, existem outras coisas que nós estamos aqui conversando. Então isso que é importante observar, isso que é importante ficar atento, né? Mas tudo bem, ansiedade é ansiedade, vai fazer o quê? Bom dia, Lígia, bem-vinda. O André, tudo bem, é normal, né, André? Nós todos já acreditamos em tanta coisa. O Alexandre, você também acreditou, Alexandre? Puxa vida, Deus demais, tudo bem. Eu não posso falar nada porque já acreditei em muita coisa agora. Uma coisa eu posso dizer para vocês com certeza: eu não acreditei em nenhum fim de mundo, e olha que eu já sobrevivi a alguns, hein? Pela minha idade já sobrevivi a alguns. Esse negócio de blá blá blá, para mim não cola. Eu acredito em outras coisas, até a possibilidade. Agora, fim de mundo, vinda de não sei quem, isso aqui, putz. Alexandre, a ilusão tem armas que nem imaginamos para nos enganar e tirar a luz da verdade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E quem se ilude, ou quem nos ilude? Nós mesmos, mais ninguém. Mais ninguém. Mas eu assisto televisão e ela me ilude. E ela te ilude porque você assiste televisão? Se você não assiste televisão, você não se ilude. Ué. Então não é o que é passado pelas televisões, ou é o que é escrito na mídia. É que você que lê, você que assiste. Você que se ilude, não as pessoas que iludem você. Elton, bom dia. Eu gosto muito daquela frase: viva nesse mundo, mas não seja desse mundo. Acho que é isso. A última coisa que quero é ter os pés no chão. Foi bom você falar antes da gente entrar. Nós estamos mais ou menos no tema, não tem problema. Esse negócio de viva nesse mundo, mas não seja desse mundo. O mundo é esse. O mundo é esse que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque temos que estar aqui. Então esse é o mundo que nós vivemos, esse é o mundo que nós temos que fazer, esse é o mundo que nós temos que construir, esse é o mundo que nós temos que renovar, esse é o mundo no qual estamos para nos transformar e, consequente, transformarmos o nosso entorno. Então o mundo é esse aqui. É desse que nós estamos, que nós precisamos viver. Não adianta ficar vivendo, como a gente diz, no mundo da lua, ou no mundo de não sei o quê. Onde você está? No mundo da lua? Quer dizer, você não está com os pés no chão, que foi bem o que ele disse, ficar com os pés no chão. É importante estar com os pés no chão. Eu sempre gosto de repetir aquela frase
pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas, né? André Grego, tem a Rádio Mundial aqui em São Paulo, que é um carnaval de ilusões, só vendas. Não posso dizer nada, cada um faz o que quer, cada um fala o que quer e tudo bem. Eu faço vida inteligente, tudo de graça, cada um faz o que bem entender. Eu não sou mais santo do que eles. Não tem, isso aí acho que é paciência, né? Hoje em dia o André disse que tem aí a tal das feiras místicas, que é uma festa, mas é legal, todo mundo precisa disso, isso aí é um congressamento. A gente vai nesses lugares, a gente vê um circo fabuloso, mas tem coisas bonitas lá dentro, então a gente aproveita e leva as coisas bonitas, deixa as feias lá mesmo. Ninguém leva coisa feia para casa, a não ser que você casou no escuro ali, né? Bom, peraí, bom, nem começamos o tema ainda. Elton, isso, Elton falou, tá aí, deixa eu ver aqui, Rosângela, o material sobre o mundo astral que já temos já é bastante para trabalharmos nossas crenças errôneas, claro, mas faz parte, o caminho faz parte, tudo isso aí que a gente passa faz parte, para que a gente possa ter conhecimento e capacidade de discernimento. Grego já foi aqui, o Alexandre agora falou, o Alexandre disse que o trabalho é nesse mundo, eu também acho que é o trabalho nesse mundo, acho não, tenho certeza. André, e hoje em dia tem a tal das feiras místicas, tá? Lisa, muito, muito bom. Para quem já teve alguma experiência, foi muito válido, muito rico. Rosângela, devemos trabalhar neste mundo. Elton, esse mundo que todos vivem, Grego, é do zumbismo, materialismo, consumismo, maia. Ah, beleza. Mas é nesse mundo que a gente tem que sair do mundo de maia, né? Para vir para o mundo real. Isso sim. É bom, o verbo é bom, isso que nós vamos falar hoje. O mal é o que sai da boca, mas tem muita coisa boa que sai da boca do homem também, né? Exatamente isso. Então é conversando que a gente se entende. Bom dia, Flávio Mota. O problema é que ninguém consegue viver sem o danado do dinheiro. Então, o que é melhor ganhar com as coisas do homem velho ou com os valores do novo milênio? Mas os valores do novo milênio e como sobreviver nesse mundo atual, tem um tema que nós fizemos no Vida Inteligente, pode procurar lá. Ninguém disse para você não viver sem dinheiro, ninguém mandou a gente viver sem dinheiro. Os espiritualistas, os esotéricos, os exotéricos, é que são bestas, que nenhuma besta aqui que está falando com vocês, que sou eu, e resolveu abandonar tudo, resolveu abandonar trabalho, resolveu abandonar 15 salários por ano, 2 casas, 3 carros, para entregar tudo e se dedicar a trabalhar pelo próximo. Idiotice, besteira, hoje eu reconheço. Trabalhar pelo próximo, não. Mas eu fiz idiotice ao imaginar que não sei o que. Não é assim, nós vivemos num mundo material. Nós temos que sobreviver, nós temos que pagar as coisas. Então, enquanto existir dinheiro, nós temos que trabalhar pelo dinheiro para ganhar para ganhar o teu sustento diário. Não quero entrar em aspecto religioso. Bom dia, Márcia Carvalho. Acordou tarde, deve estar frio de novo no Rio Grande. Tá? Alexandre, Elton, eu sempre estive muito aéreo, sou do elemento ar, sempre tive dificuldades de estar nesse mundo, mas o trabalho é aqui, é isso mesmo. Alexandre, não estamos a passeio, não estamos mesmo. Elton, a prioridade não pode ser o trabalho. A prioridade é você viver, a prioridade é você estar aqui, a prioridade é você ser útil, a prioridade é você se sentir útil. Isso. Qualquer outra coisa missionária já tem aspecto religioso. Nós estamos aqui para crescer e, consequentemente, a gente crescendo, a gente é uma pessoa de boa índole, de bom comportamento, a gente está ajudando todo mundo a ser igual, porque nós somos reflexos um do outro. Estou me ligando que temos que estar aqui presentes, trazendo o céu para a terra ou a garta para cima. Tá? O dia que a garta subir, aí eu vou saber. Ainda estamos formando os valores do novo milênio, acredito eu. É isso aí. Bom, que legal, que boa entrada. Tem entrada de 10 minutos aqui que a gente falou sobre o tema de ontem, mas tudo é oportuno. O tema aqui é livre. Mas o tema que se apresentou foi exatamente o que sai o mal que é o que sai da boca. Como vocês podem ver, a nossa constituição física é uma boca, 2 olhos, 2 ouvidos, né? Para a gente ver, escutar mais, ver mais, perceber mais, enxergar mais e falar menos.
o ser humano tem um problema de coordenação, e muitas pessoas que eu conheço, eu também, por que não conseguem coordenar isso aqui com isso aqui. É um negócio tão próximo, né? Tão próximo. Às vezes, na maioria das vezes, muitas vezes, esta boca profere palavras que não tiveram sequer oportunidade de passar pelo raciocínio para ver qual era o peso dessas palavras, qual era a energia dessas palavras, qual era o significado dessas palavras, qual era a necessidade dessas palavras. E como diz o velho adágio, que eu já repeti aqui inúmeras vezes, 3 coisas são irreversíveis: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra proferida. A palavra que saiu daqui você não recupera mais. Você não recupera mais. E essas palavras que trazem alento, que trazem alegria, que trazem satisfação, que trazem sabedoria, que trazem amor, também podem trazer coisas totalmente antagônicas a isso tudo que eu acabei de dizer. Bom dia, Silvana. Alexandre, o homem morre pela boca, pelo verbo proferido e pelo que ingerimos. Pelo que ingerimos também aqui, né? Nosso dia a dia, que a gente ingere mentalmente, astralmente, essas coisas todas. Elton, acho que o grande erro está em pensarmos que nascemos para ser úteis a alguém ou ao sistema. Não nasci para ser útil, nasci para ser. Mas até ter essa consciência de ser, né, você precisa passar por uma série de coisas. Para você chegar nessa consciência, ninguém nasce com essa consciência do eu sou. Tem que passar por N experiências, tem que saber um monte de coisa para poder ter consciência do que é ser, né? Se você já tem, Enio, parabéns. Parabéns mesmo. Elton, Enio, olha só, inventei o nome do homem. Bom dia, Viviane. Alexandre, então seja útil a você e a esse mundo. Pablo Augusto, Pablo, tá aqui. Tem gente que repete as coisas feito um mantra louco. Sabe nem o que está criando. Cada um é cada um no seu processo, pode fazer o que bem entender. Elton, útil, Alexandre, não somos eletrodomésticos. Cacilda, bom dia a todos. Alexandre diz: evoluir, ser útil, ajudar, ser divino, tudo a mesma coisa. Mas isso não vamos ficar aqui discutindo qual é a missão de cada um, né? Cada um vem aqui e faz o que bem entender. Primeiro que não pediu para nascer, né? Tipo, escolher ali. Meu pai e minha mãe transaram ali, fizeram amor e eu nasci. E agora eu estou aqui. Então agora tem que me virar aqui. Se eu vim aqui, eu tenho que me virar, tenho que sobreviver. Viviane, eu acredito que nascemos para servir. Isso é típico das religiões, né? Eu acho que você nasceu para servir a si próprio. Eu acho. Você tem que como é que eu posso explicar? A gente já vem imbuído, sei lá o quê. Todo mundo sabe o que é bom, todo mundo sabe o que é certo. E não é porque ninguém ensinou, não é porque alguém ensinou, porque você leu, essas coisas não. É alguma coisa que nasce com a gente. É alguma coisa que já vem dentro da gente. Tudo que é certo está escritinho aqui dentro da gente. Por isso que a gente fala que a gente tem que acessar o nosso interior para saber. A questão de servir é relativa, e o servir, o jeito de falar o servir é perigoso, porque nós tentamos fugir do aspecto da fé religiosa, né, aquela que cativa, para sermos livres, né? Então esse servir, ser útil, servir já é uma coisa mais messiânica, eu acho. Mas tudo bem, não deixa de ser uma forma de expressão. Eu entendo, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para não deixar aqui. Isso. Servir a si e ao próximo. Bem, se você servir a si, Viviane, você está servindo ao próximo. Isso. Com essa ordem das coisas. Com essa ordem. Sirvam a mim primeiro e depois o meu próximo. Né? Você vê quando você viaja de avião, quando as aeromoças comissárias de bordo fazem a demonstração, caso de despressurização,
Pegue sua máscara, coloque sobre o rosto, coloque primeiro em você e depois na criança. Né? Então é assim. Tem que ficar bem primeiro para poder cuidar depois dos outros. Né? Caridade começa em casa. Às vezes acho que se pede para nascer grego. Bom, sei lá. Eu tenho certeza que eu não pedi, não. Eu estava num... Todos nós, né? Todos nós fomos um óvulo, fomos um espermatozoide vencedor. Todos nós somos vencedores, né? Conseguimos vencer a corrida da fecundação. Então nós somos vencedores. Então nós estamos aqui porque somos coisa boa. Passamos pelo processo seletivo. Deixa eu voltar aqui para a gente pegar o sentido das coisas. Que essa coisa que corre, eu me perco. Tá, já voltei aqui na Viviane. É imprescindível esse exercício, diz a Liz, estou me exercitando. Viviane diz que não é religião não, que bom. Flávio Mota, eu entendo, posso estar errado, que o valor dessa frase é e lembra a gente que o mal que nos atinge está antes de tudo dentro de nós, enquanto muitas vezes a gente se incomoda com o mal no outro. Então o mal está dentro de nós, ele não nasce, o mal não nasce dentro de nós. Nós é que ingerimos esse mal. Daqui a pouco eu vou ler uma coisinha que eu separei, pequenininha, mas que fala bem disso. Pablo Augusto, às vezes acho que se pede para nascer grego. Caridade começa em casa, diz a Lígia. O serviço é muito amplo, Alexandre, não necessariamente tem dogma religioso, não. Mas eu não disse que tem. É que eu digo que a gente está tão enraizado e tão impregnado com essa coisa que a gente sempre tem que chamar atenção para saber separar as coisas, né? Bom dia, Newton, bem-vindo. Já é um bom começo, é isso aí. Então, nós devemos perceber aquilo que a gente fala. Eustáquio aqui, Nossa Senhora, quantas pessoas eu já feri, quantas pessoas eu já magoei, e por onde? Por essa boquinha. E quando a gente fica nervosinho, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica contrariado, a gente profere coisas que não deveria proferir. Mas se a gente profere, prestem atenção agora, se a gente profere coisas que não queria proferir, é porque estas coisas estão na gente e a gente só proferiu porque tinha. Como já dizia Gautama, o Buda, ninguém dá o que não tem. Então, todo ferimento verbal, toda mágoa que nós provocamos é porque está dentro de nós. Foi um momento de raiva, um momento de loucura. Ué, se fosse assim, todo mundo matava todo mundo. Por que algumas pessoas se controlam? Por que algumas pessoas não magoam? Por que algumas pessoas não falam coisas ruins? Por quê? Porque elas se controlam, elas pensam, fazem essa rota aqui, passa para lá para o filtro, volta aqui, usa a razão e profere alguma coisa que não machuque, não magoe. E isso eu sei que deixa marcas que apesar de você limpar, apesar de você lixar, apesar de você fazer N coisas, a marca sempre fica, a cicatriz sempre fica. Não há plástica que resolva o ferimento verbal. Acredite se quiser. Vamos ver o que o pessoal falou. Elton diz que mesmo que na família só um tenha consciência, já pode trazer a paz aos outros. Sim, se essa consciência estiver aliada à paciência, ao entendimento, a uma série de coisas, sem dúvida. Pablo Augusto, acho que a boca pode destruir um universo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tudo é comandado pelo verbo aqui, né? Tudo é comandado pelo verbo. Lígia, nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa de cada vez e comece pela mais próxima você. Disse Madre Teresa de Calcutá. Newton, eu acho que uma consciência cósmica nos leva a uma caridade espontânea.
caridade espontânea. Essa consciência, isso que você falou agora, o Newton, consciência cósmica. O que seria essa consciência cósmica? Né? A gente, está vendo? Foi bom ele ter falado, porque a gente fala, mas o que será essa consciência cósmica? Tem espaços que se chamam consciência cósmica. As pessoas dizem que temos que adquirir consciência cósmica. O que será isso, hein? Vocês sabem? Eu não sei o que é consciência cósmica. Se alguém souber, que me explique. Eu sei o que é consciência. Agora, expandi-la a nível cósmico, eu ainda não sei e não compreendo isso. Por isso, ou antes, no passado, eu me fazia de... Nossa, falava um monte de consciência cósmica, temos que adquirir, mas eu falava sem saber. Sem saber. Eu era um hipócrita? Não, porque eu era ignorante. Eu falava uma coisa que eu achava que sabia, mas não sabia coisa nenhuma. Eu achava que sabia, fazia de boa fé. Então, hoje, 2013, eu confesso que não consigo definir o que seja consciência cósmica. Tá, ninguém escreveu mais nada. Nossa, eu estava falando aqui sozinho. Então tá. E essa questão, então, do que a gente fala, do que a gente pensa, nós podemos construir muitas coisas. Tudo que vocês veem, as grandes conquistas se fizeram através do verbo, as grandes destruições se fizeram através do verbo que bocas proferiram. Solte a bomba lá do Enola Gay, o avião que soltou a bomba sobre Hiroshima e depois Nagasaki. Então, palavras que confortam, palavras que machucam. Nós temos que ter controle absoluto sobre as nossas emoções, primeira coisa, emoção, os nossos impulsos. Porque, claro, como eu disse, ninguém dá aquilo que não tem. Então nós temos aqui dentro, na hora do nervosismo, da irritação, nós trazemos para fora aquilo que a gente tem dentro. Então tem que se ter um domínio sobre isso. Nós temos que nos resolver internamente para podermos ousar conversar com alguém, dirigir a palavra a alguém. É um troço seríssimo, é uma coisa muito séria, que a gente não faz a mínima ideia, porque a gente usa o verbo de uma forma irresponsável. Deixa eu ver aqui. Já escreveram um monte agora. Lígia, as pessoas te fecham no sinal, jogam lixo na rua, não te dão bom dia e querem falar em consciência. Fala sério. Sei lá. Isso é verdade. Tem muito que é assim. Isso leiam o programa de ontem, assistam o programa de ontem, vejam o texto do Paulo Steckel sobre pseudo-espiritualistas. Tem tudo quanto é lugar. Aliás, é o que mais tem. Depois dessa pergunta, a gente tem que ficar calado. Qual é a pergunta, Pablo Augusto? Não sei. Newton, consciência cósmica não seria o verdadeiro Deus? Bom, aí nós entramos em outra questão. Depende o que consciência que cada um tem do que é Deus, do que seja Deus. Aí sim, o entendimento, essa consciência cósmica que você está querendo, que eu acho que você está se referindo, é o que o Jorge chama de imanifestado, acredito. Imanifestado é um nome. Pode ser uma força, uma energia, mas que com toda certeza não é antropomorfizado de forma alguma. Então pode ser, pode não ser. Cada um define da forma do seu entendimento. Eu já disse aqui que acredito em algo que criou isso tudo e que eu não consigo definir com o meu atual grau de entendimento. Simples. Não vou inventar, não vou tentar definir o indefinível ou incognoscível, aquilo que eu não tenho capacidade no momento de compreender.
Acho que só saberemos o que é consciência cósmica quando nos iluminarmos, Pablo Augusto. Eu vivo todo dia de luz acesa e até agora nada, né? Não estou brincando, a gente tem que ter senso de humor. Viviane, outra coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, que o verbo é ação, e dependendo da intensidade de energia ou vibração ou convicção, ao emanar esse verbo, ele se materializa, com certeza. Ele se materializa, mas materializa aquilo que você emanar. Você disse tudo. Então tem que ter pureza o que você emana. Porque se não tiver, você vai materializar aquilo que você está emanando, né? Isso não tenha dúvida. Depende da intensidade, da energia, da vibração. Tudo que você quiser, você emana realmente, vibra e faz materializar. Agora, aí é que está. Depende do que é. Se eu te dou um monte de coisas assim, uma receita, pode ter um bolo assim, findo. Você mostra um bolo assim, você não sabe como é que aquilo foi feito. Nossa, aparentemente é uma delícia, hein? Mas e aí? Eu não sei se tem parafuso lá dentro, se tem vidro cortado. Essa que é a coisa que a gente. Esse que é o poder do verbo que a gente tem, né? Sai coisas bonitinhas, olha como ele fala bonito, olha só, no meio do que eu estou falando tem um monte de coisa subliminar, que são esses vidros que eu estou te falando que vão te acabar por dentro, né? Tem informações erradas lá dentro. Então, ó, 2 ouvidos, duas orelhas, né? 2 olhos para perceber. Elton, pelo que percebo, já existem muitas tecnologias que somos privados pelo medo de ser colocadas nas mãos erradas e serem usadas para o mal. Então, quanto mais rápido adquirirmos consciência, melhor. Mas que quem tem que adquirir consciência são as pessoas que nos dirigem, né? São os nossos governantes. O povo tem consciência. Quem não quer ter consciência são esses governantes. Mas nós estamos aqui, né? Quem sai na chuva é para se molhar, e nós estamos na chuva, vamos nos molhar, vamos fazendo a nossa parte, pelo menos. Lisa diz, quanto tempo se passou? Pablo Augusto, o imanifestado acredito que é o pai dos 7. Sei lá se é dos 7, dos 49, dos 777, eu não sei. Silvana Rosa, penso que o imanifestado pode ser o avô do universo. E quem seria o pai do avô do universo? Aí nós jogamos confete no ventilador. Brincadeira, eu sei que não dá para definir, não dá. O que dá para definir, o que dá, consciência cósmica, vamos deixar isso no momento de lado aqui. Nós estamos falando de coisas que todos têm consciência, que é exatamente essa função simples, mas que a maioria não faz uso dela, que é de falar, de pensar antes de falar, pensar antes de escrever, porque depois que está proferido, depois que está escrito, o mal está feito. Eu trouxe aqui, eu tinha compilado um negócio que foi falado, que falamos sobre o dom da palavra, que ela deve servir para a comunicação, que é o que nós estamos fazendo aqui, um intercâmbio necessário na vivência social, que permite o crescimento de todos, ou seja, então tudo que a gente fala tem que servir para o crescimento de todos. É ferramenta que, se usada com sabedoria, é capaz de trazer consolo, coragem, fé. No entanto, se usada inconsequentemente, a palavra traz infelicidade, afasta as pessoas, envenena e adoece. Há de se ter cuidado, porque dizem, uma língua afiada pode cortar o próprio pescoço. Vocês sabem que isso é verdadeiro. Palavras ditas em hora, lugar inadequado pode custar o seu próprio pescoço. Brincadeiras fora de hora, interpretações, então tem que ter um controle sobre essa coisinha. Lembra aquela brincadeirinha que fala cala-te boca, exatamente isso. Contenha o que vai sair pela sua boca, porque depois que saiu, não tem jeito. Todo mundo já ouviu falar de Yoshua Ben Pandira, o Jesus. E segundo os escritos, ele teria dito alguma coisa a respeito, né?
Se disse ou não disse, não importa, mas diz alguma coisa assim: ouvi e entendei. Não é o que entra, mas o que sai da boca do homem que o torna imundo. Porque sua boca fala do que está cheio o coração. Foi o que a gente falou, o que a gente fez referência agora há pouco. Não tem nada que você fale que já não esteja em você. Ah, falei sem saber, falei sem entender. Não, senhor. Isso não tá, isso não sou eu, isso não está em mim, tá, sim, senhor. Então, sua boca fala do que está cheio o coração. Tudo que entra pela boca desce para o ventre e se lança depois os dejetos. Porém, as coisas que saem da boca vêm do coração, e saem os maus pensamentos, que darão origem a ações maldosas. Mas ao longo do tempo, até por necessidade, o homem foi aprendendo a dissimular, e de tanto repetir pode perder o rumo. Repetindo, mas ao longo do tempo, até por necessidade, o homem foi aprendendo a dissimular, fingir, e de tanto repetir pode perder o rumo. De tanto você dissimular, de tanto você falar mentiras, de tanto você inventar, de tanto você proferir coisas que não deveria ter proferido, você pode perder o seu próprio rumo. Você acha que você está no rumo, mas muito pelo contrário, você está se perdendo. E aí começa a usar de subterfúgios, que todos nós sabemos, né, os tipos de subterfúgios. Chama fofoca de comentário, maledicência de comentário. Ó, vou fazer um comentário com você. Aquela vizinha é uma mala, eu acho que ela está cobrando muito por aquilo que ela faz. Isso é um comentário ou é uma maledicência? Essa que chama a atenção. Julgamento passa a ser observação, e assim por diante. Percebam então. Com isso, muitas palavras ganham sentidos diversos, e o homem vai deliberadamente criando estratégias para minimizar a atitude. A gente vê aqui no nosso dia a dia, no Facebook, no Orkut, onde a gente conversa, o quanto se tem de desentendimento por coisas escritas. E a coisa escrita é porque eu escrevo alguma coisa porque eu não posso verbalizar, senão eu não vou estar usando os dedos para quê se eu posso falar. Só que quando eu posso falar, eu estou aqui olhando para vocês estão olhando para minha carinha, estão vendo meus olhos, estão vendo minha alma, vocês podem sentir a vibração das minhas palavras. Quando eu estou escrevendo não dá. Então aí, nossa, eu que convivo com isso, muita gente todos os dias, o que tem de desentendimento por interpretação do que está escrito é brincadeira, é uma complicação, é um desgaste, é uma negatividade incrível que todos poderiam poupar, porque isso fica no entorno, isso fica em tudo, isso aí nos prejudica, nos incomoda, nos chateia, nos faz perder tempo. Deixa eu chegar aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha, tá vendo? Vou voltar aqui. Cris de Sampa diz: ando preocupada com o que escrevemos. Olha só, achei sem querer isso aqui. Boa, Pablo, deixa eu pegar um pouquinho mais para cima. Isso, Pablo, fico muito preocupado com o que escrevo aqui. É isso aí, isso aí. Faz muito bem, olha, nem tinha visto, e olha como é a sintonia, né? Quando a gente está na mesma sintonia, é isso que dá. Por isso que as pessoas, à medida que evoluem, ficam mais quietas e muitas vezes buscam anonimato. A Cris Sampa diz: por isso às vezes brinco leve. Leonice, medo, palavra forte, Pablo, ótimo para um tema. O medo é determinante em várias situações. Quem quer ouvir sobre medo, acesse Vida Inteligente, procure o programa Medo, dissertado pelo meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que fala muito bem sobre medo. Medo de quê? Diz o Pablo. A Lígia pergunta. Bom, pelo menos a escrita dá chance da gente rever o que escreveu. Isso é verdade, rever o que escreveu, mas já está escrito. Ver se não vai ferir ninguém antes de dar o enter. Isso aí, boa, Cris, você fez a analogia aqui. Então antes de eu falar alguma coisa,
Antes de dar o enter, que é o verbo sair da minha boca, opa, deixa eu corrigir, deixa eu reler aquela ligação aqui, legal, pim, entra, falo. Boa, Cris. Pablo Augusto, porque se eu tenho responsabilidade com a humanidade. Lisa, é sutil a malícia. A gente deve usar esse artifício, diz a Cris, quando pensa antes de falar. Exatamente isso. Cleonice, Pablo muda todo o ambiente muitas vezes. Cleonice, medo aqui, entre nós, com nossos pensamentos a respeito. Viviane, meu pai sempre me falava que não se não temos coisas boas para falar, então devemos ficar calados. Isso aí tem até a frasezinha que eu lia no ônibus. Se você não tem o que dizer, fique quieto. Isso é a melhor política. É verdade, Viviane. Se for abrir a boca para falar algo errado, fique quieto. Viviane, a gente sabe disso, é isso que nós estamos falando. O importante é ter essa consciência. Se a pessoa pensar antes de falar, se a pessoa pensar antes de escrever, 99% dos conflitos, dos desentendimentos estão poupados, não vão acontecer. Algo assim, é isso mesmo. Então, esse controle que a gente precisa ter, não custa nada a gente se vigiar. Só de a gente botar na cabeça, eu já disse aqui e vou repetir. Certa ocasião que eu resolvi parar de falar palavrão, né? Botei na minha cabeça que eu queria parar de falar palavrão. Então toda vez que eu ia proferir um, eu lembrava e não proferia. Depois aquilo lá passou, consegui fazer isso uns 2, 3 meses, sei lá quanto. E aí os palavrões que estavam aqui dentro começaram a brigar comigo e eu voltei a proferi-los, né? Isso aí como... Mas é possível a gente fazer essa coordenação, basta a gente querer. E a gente fazendo isso, nossa, a gente vai poupar muita coisa. Como eu disse, todo dia aqui a gente percebe as encrencas que a gente arruma em coisas que escreveu, que deram uma conotação diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ontem eu escrevi, perguntaram, vai ter Jorge Ouro? O Astral, eu falei não. Para a tristeza dos fãs, não vai ter Jorge Ouro. Como fã, eu não sou fã, não tinha nome de ninguém, mas uma pessoa se achou que tinha sido com ela e tal. Eu falei, bom, essa exaltação é própria de alguma coisa que está dentro e teve que se apresentar, e não teve direção para ninguém, não tem nada aí. Fã, eu tenho algum fã aqui, né? Será que eu tenho algum fã no Vida Inteligente? Será que tem alguém que gosta do que eu falo, do que eu apresento isso aqui? Acho que eu tenho, né? Aparece aqui um monte de, grego, não sei o quê. É fã. Então, só porque eu disse que, para tristeza dos fãs do meu querido amigo irmão Jorge Antônio Ouro, alguém achou que tinha um peso diferente nas palavras. Então, isso é comum. Mas, percebo, eu só reajo de uma maneira se eu sou portador daquela reação. Eu só vou me indignar se essa indignação existe dentro de mim. Que, repito, se eu estou bem, se eu tenho a compreensão, se eu tenho essa tal de consciência cósmica que todo mundo fala, se eu estou bem, eu não vejo mal em lugar algum. Tudo é lindo, não tem feio, não tem nada, porque para mim é tudo perfeito, porque eu estou perfeito. Então não posso ver nada que seja imperfeito, porque a perfeição está em mim. Se ela está em mim, eu não posso ver nada errado. Eu sou a perfeição. Eu estou a perfeição, tudo é perfeição. Será que eu fui claro? E eu não sei falar difícil, hein? Olá. Pablo Augusto, é meu fã. Tá aí, ó. Obrigado, Pablo. Não vou achar ruim não, tá? Viviane, tá? Já voltamos na Viviane. Pablo Augusto. A Cacilda é fã também, tá vendo? Isso aí. Então isso é gostoso, é o jeito de falar. Agora, se alguém fala pra mim e eu não estou bem internamente, eu vou reagir de acordo com o meu interior.
Agora, só por causa disso eu sou ruim? Não, é porque eu estou num momento ruim, eu não estou bem. Então, às vezes você pode compreender aquele meu estado e dizer, puxa, tá bom, desculpe, eu não quis falar isso, mas uma outra hora que você estiver melhor, a gente volta ao tema e eu vou tentar te explicar o que eu quis dizer. You understand? Entendeu? Então é isso. Elton, mas grego, não acho problema nenhum em gostar de ouvir alguém que nos pode dar conhecimento. Isso não é ser fã. Ué, todo mundo que eu gosto, eu sou fã dessa pessoa. Fã não tem nada de pejorativo, fã. Por que alguém vai sentir chamar de fã? Eu acho que deve ter. Será que existe greguetes? As pessoas que gostam, as pessoas que gostam de mim, greguetes? Pode ser homem, pode mulher. Será que existem Georgettes? Com certeza que existem Georgettes. Existem greguetes, existem chutzettes. Todo mundo é pejorativo isso de jeito nenhum. É engraçado, eu acho engraçado. O pejorativo está no estado de ser de cada um. Entendeu? Se eu falo cocô, você pode morrer de rir, como você pode. Olha, que coisa! Oh, que horror falar cocô! Entendeu? Onde está o negócio? Está no seu modo de entender, no que está dentro de você, aqui, como reverberou em você. É isso aí. O que vocês estão rindo aí que eu não vi? Eu falo aqui, depois aí não acompanho o que está. Deixa eu voltar lá para ver o que tem o kkkk. Mas grego, não acho problema nenhum em gostar de ouvir alguém ser fã. Aliás, é isso que temos que procurar. Cleonice riu, Cacilda riu, mas não sei do que riram. Ou do que eu falei, putz, eu falo coisas e vocês ficam rindo, né? Que coisa feia. Tá. Então tá bom. Ô Viviane, ontem a Viviane reclamou de mim. Vamos ver se você vai ficar brava o teu estado de ser aqui. Ela falou, pô grego, você acabou o programa ontem quando a coisa estava ótima. Pô, já estávamos com 45 minutos. Mas a gente tem que acabar mesmo, porque eu gostaria de passar o dia com vocês, eu tenho certeza que muita gente também, mas é que a gente tem outros afazeres, a gente tem coisa para fazer, as pessoas têm coisa para fazer, tem gente aqui, o Walter está aí hoje? Está aí o Walter, ó. O Walter está no trabalho, então todo mundo arruma esse tempinho, então é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. E se esse assunto se esgotou, não se esgotou ontem, a gente pode voltar ao tema, não tem problema, temos todo o tempo do mundo. E por falar nisso, a Viviane deu sugestão, outras pessoas deram, e na semana que vem eu vou trazer novamente o psicólogo, o Miguel Ángel, que nós vamos dar sequência àquilo que nós falamos semana passada, que foi muito importante e não deu para esgotar no programa, então é assim, entendeu? Assim. Tá bom, Viviane? Bom, deixa eu ver quem disse aqui. Cris de Sampa disse que é Georgette, Cleusete e Ligiette, porque comungam com suas ideias. Porém, há ideias escrotas que reverberam negativas na maioria. Por isso, pensar antes de falar. Isso aí. Falei do Walter Santos. Fala, pessoal. Estava desligado lá trabalhando, tá vendo? Está aqui na escuta. Ele está escutando, não tá assistindo. A Cris adorou esse psicólogo. Sim, eu vou levar. A semana que vem ele está de novo com a gente. Vamos explorar mais o assunto. Então é isso. A gente faz o que o povo quer. É o consenso. Todo mundo tem que... Vocês têm toda a liberdade de pedir, de se expressar, essas coisas. É isso aí. Viviane quis mais tempo. Se der para fazer mais tempo, tudo bem. O assunto estava legal, o que a gente falou ontem. Nem sei o que a gente falou ontem. O que era que a gente falou ontem? O que era? Não lembro. Mas tudo bem, se tiver que ser, nós voltamos. Vocês percebam que tudo que a gente fala aqui, na verdade, nós estamos repetindo, né? Por isso que o mundo é redondo. Que tem os assuntos aí que vão e voltam. E se a gente não pegou nessa curva, vamos pegar uma curva mais para frente. Isso que é legal. E vocês nem comentaram, né, da minha camiseta aqui, né, que estão namorando a minha camiseta, mas essa eu só fiz para mim. Quem sabe em breve eu faça para os outros. Mas eu faço, ninguém compra, o que adianta? Oh, grego, que linda. E aí, né? Mas tá bonita, né? Tá bonita mesmo. Elton, aprendi muito com o Jorge, sou muito grata. Elton grata? Então, gato, tá. Não entendi, Cleo. Cris, não conseguimos para mim, tu conseguiu, adorei esse psicólogo, beleza. Então, pessoal, é isso aí. Espero que todos tenham um bom fim de semana sempre. Fiquem bem e já façam exercício nesse final de semana, quando vocês vão estar junto aos seus namorados, seus maridos, suas esposas, aos seus filhos, seus familiares, seus sobrinhos. Comecem a exercitar esse dom do verbo, esse dom de verificar,
de pensar antes de abrir a boca. Pensar antes de abrir a boca. Se alguém falar alguma coisa que você não concorda, respire fundo, pense e veja como você vai responder aquilo de forma a não magoar essa pessoa. Tá? Então é isso aí, gente. Eu fico aí com vocês. Fico feliz de termos estado juntos. Deixo para vocês um fraterno abraço, um feliz sempre. Daqui a pouco nós estamos aí na Rádio Vida Inteligente e também no YouTube. Até já, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.